paz de Deus, irmãs e irmãos, damos continuação ao tema, esta é a lição número 4, sobre o plano de Deus para você ver e entrar no seu reino. Estamos a falar de Cristo, a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. Cristo é o amor de Deus para contigo e para comigo, e para com todas as criaturas que neste mundo habitam. Porque no seu sangue Cristo reconciliou com ele todas as coisas que há nos céus e na terra. Cristo é a resposta de Deus à necessidade mais premente do homem, a necessidade espiritual, para uma vida eterna com Deus. Deus ama-nos. E Deus não quis e não quer que a sua criação, criada, feita, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, se perca eternamente numa vida sem significado, uma vida improdutiva. Cristo é a resposta. O que é que você pode fazer para que possa entrar nesse reino e ver o reino de Deus? Muita gente busca, já vimos que buscam caminhos, alternativas, mas Deus não está lá. Muitos fazem sacrifícios, penitências. Muitos fazem obras de caridade. Mas eu quero dizer que nem as obras nem os sacrifícios. Não há nada que tu possas fazer que envolve essas práticas e coisas que lhe dá a salvação eterna. A salvação é pela fé. Por isso é que Romanos 10, versículos 8 a 13 diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, da tua boca e do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, entre angolanos, gregos e judeus, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a palavra da fé que pregamos, é a palavra da fé que você está a ouvir, que traz você a Cristo e reconcilia com Deus. Se tu queres, se com a tua boca, se tu queres, no teu coração, crendo para a justiça, e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, creres que Deus ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Crer com o coração. Crer o quê? A obra redentora que Cristo realizou naquela cruz por nós, na sua morte e na sua ressurreição. Confessar o quê? Primeiro, a confissão negativa, que é a confissão de pecados. Segundo, a confissão positiva, a confissão para a salvação, em que você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, recebendo, aceitando em sua vida, e a salvação dá. É necessário crer com o coração e é necessário confessar com a boca, para que haja salvação. Por quê? Segundo aos Coríntios capítulo 5, diz assim, versículo 17 a 20: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A velha vida de pecado já passou, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos.
Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus estava em Cristo, no sacrifício calvário, no derramamento do seu sangue, na entrega da sua vida, para reconciliar os homens com Ele. E nós somos embaixadores que trazemos essa mensagem para si. Deus teve prazer em sacrificar Cristo. Deus agradou moer e enfermou Cristo por causa de si, por amor a si e a mim. Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça dela, quando confessamos Cristo como Senhor e Salvador. Deus fez Jesus Cristo maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos resgatados da maldição da lei. O que é a maldição da lei? É a maldição da doença, da enfermidade, da pobreza, da miséria, da morte, da condenação eterna. Cristo é a reconciliação, o caminho, o plano de Deus para atrair o homem a si. Por isso, meu irmão, salvação é pela fé. O preço Cristo pagou. Não há nada que você possa fazer. É ter fé. Porque diz aqui Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras de caridade, não vem dos sacrifícios, não vem das penitências, não vem do que você pensa ser boa pessoa, não. Há muita gente que pensa assim: eu sou boa pessoa, não faço mal a ninguém, não matei ninguém, dou esmolas aos pobres, então tem direito a entrar no céu. Não. As obras não dão direito à salvação. É a fé em Cristo. Isto não vem de Deus, não vem de vós, não vem de nós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, através do qual nos chegamos a Deus, por meio da confissão em Cristo, porque Cristo é intermediário entre Deus e os homens. É o intermediário de uma nova aliança que Deus estabeleceu para que o homem possa se reconciliar com Ele. Não vem de obra alguma, para que ninguém se glorie. Senão, você amanhã vai dizer que eu recebi a salvação porque merecia. Eu recebi a salvação porque eu fiz isso, porque dei esmolas aos pobres. É bom fazer essas obras. Recebi a salvação porque fiz penitências, porque fiz sacrifícios, porque fiz... Não, você iria gloriar-se. Mas é um favor não merecido, é a graça de Deus. Porque quando pecamos no pecado de Adão, fomos contaminados nesse pecado e todos pecamos, nós damos costas a Deus. Andamos, segundo diz aqui, andamos no curso, diz aqui, capítulo 2, versículos 1 a 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Éramos mortos. E se você ainda não tem Cristo, ainda é morto, está nessa categoria dos mortos. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu fui assim. Na minha ignorância, eu era inimigo de Deus. Mas na misericórdia de Deus, na sua graça, o favor que eu não merecia e que não mereço, Ele em Cristo reconciliou-me com Ele. Salvação só em Cristo. Verdadeira vida só há em Jesus. Há muitos que vão à busca da vida, de direção, de orientação, da reconciliação com Deus através das centrais. Outros vão por caminhos que Deus proíbe. Outros criam religiões. Mas nesses caminhos eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não está. Jesus é o intermediário. Aquele que Deus deu para podermos chegar a Ele, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
você nunca poderá ir a Deus Pai a não ser por Jesus. Existem muitos lugares que enganam. Podem ler a Bíblia, podem recomendar salmos, mas se não proclamam Cristo como aquele que veio em carne e sangue, aquele que nasceu e veio nessas condições, morreu, ressuscitou por ti, como intermediário de Deus, esqueça. Deus não está nesse lugar. Então busque reconciliação. E quando você reconciliar-se com Deus através de Cristo, o teu espírito nasce de novo. Aí dá-se um novo nascimento. O teu espírito é limpo do pecado. Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de si. E você tem comunhão com Deus, você fala com Deus. E é aí onde você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Nascido segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne, do sangue, do homem. E é aí quando você começa a ter uma vida nova, uma vida espiritual com Deus. É aí onde você começa a ver as coisas relacionadas com o reino de Deus. E entrou no reino. E a viver uma vida nova com Deus. Transformou-se numa nova criatura. A velha vida do pecado passou. O teu espírito já não tem pecado. Deus esqueceu-se. Deus na volta dos pecados esqueceu-se. Mas você sabe que há muito filho de Deus que fica condenado, ou vive condenado pelos pecados do passado. Estão sempre a pedir a Deus perdão por esses pecados. A partir da altura que você confessou Cristo como Senhor e Salvador, teu espírito foi limpo de pecado. Você tem comunhão com Deus, você é filho de Deus. Não se deixa condenar por esses pecados. O diabo vai querer te condenar por esses pecados. Estabeleça uma caminhada de comunhão com Deus, através da oração, a sós com o Pai, através da meditação da palavra de Deus, através do louvor e da adoração. E use a armadura que Deus lhe deu para viver neste mundo. Porque este mundo é governado por um ser que odeia a humanidade. Um ser muito inteligente que engana o homem. Muito homem pensa que ele é mais inteligente que o diabo. Eu lhe digo, olha, o diabo é mais inteligente que o homem. Porque senão não iríamos ver muitas coisas erradas acontecerem neste mundo. Este mundo está num caos, porque o homem saiu da supervisão e da orientação de Deus. E o homem não consegue dar resposta às suas próprias necessidades. O diabo também não consegue. Há coisas que a resposta só vem de Deus. Deus, aquele que quer você de volta porque ama você. Deus criou todas as condições em Cristo para perdão dos seus pecados, para uma vida eterna com Ele. Por isso que é pela fé, porque só em Jesus a salvação. É nele que somos gerados filhos de Deus, porque só em Jesus a vida eterna. Não há outro lugar onde você possa receber a vida eterna de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecador. E é no Evangelho de Cristo que você encontra a justiça, você descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E meu irmão, minha irmã, não pense que se você rejeitar Cristo e não aceitar a obra que Cristo realizou agora, vai haver uma chance depois que você morre fisicamente nessa terra. Não há. Porque está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Porque Cristo morreu apenas uma vez. E todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus, tribunal de Cristo, para ser julgado pelas nossas obras. Porque Cristo não vai morrer segunda vez pelos pecadores. Cristo virá sim segunda vez, glorioso, para arrebatar a sua igreja. Por isso a oportunidade, a chance de nós confessarmos Cristo como Senhor e Salvador e receber vida eterna é enquanto estamos aqui neste mundo. Somos peregrinos nessa terra. Depois que se dá a morte física,
não há como você receber a salvação em Cristo. Porque está escrito, e eu vou ler, para despertar você para a realidade espiritual em Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também salvaram pela água. Capítulo 4, versículo 6 diz: por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os obras da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Eu quero dizer a você que a chance de salvação é quando estivermos aqui na terra. Depois desse corpo morrer, não há chance. Porque Cristo morreu, foi lá no inferno, ele foi ao Hades, e ele pregou o Evangelho aos mortos. Aqueles que morreram desde Noé, até que Jesus Cristo morreu. Ele pregou o Evangelho. Aqueles que creram ressuscitaram. Já não haverá uma segunda pregação do Evangelho onde os mortos vão sem Cristo. É agora o momento para a salvação. É agora, enquanto você está aqui nessa terra. Porque depois de morrer, não há como. E é nesses lugares, tanto no Hades como no paraíso, que Jesus Cristo estabeleceu as bases legais para os exercício da nossa autoridade no seu nome, para reinarmos aqui como rei, na autoridade do nome de Jesus, e impormos a vontade de Deus ao diabo. Por isso, para que você se reconcilie com Deus, você só precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca aquilo que Jesus Cristo realizou para o teu resgate, a remissão do pecado. Então, se você está aí e você crê e quer reconciliar-se com Deus e receber a vida eterna de Deus, eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e siga por mim nesta oração. E diga: Senhor meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador e que só em Cristo há salvação, a remissão de pecados. Eu confesso que pequei contra ti, pecados que te aborreceram, pecados de serviço e adoração a deuses, pecados de envolvimento em práticas do ocultismo, pecados que envolveram obras, pensamentos impuros, pecados que afastaram Cristo da minha vida. E eu venho te pedir perdão. Perdoa esses pecados com que pequei contra ti, consciente ou inconscientemente, por palavras, atitudes, obras, omissões, por rejeitar Cristo da minha vida. E de livre e espontânea vontade, eu decido entregar minha vida em tuas mãos, ó Deus. E abro meu coração. E eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Porque é pela fé que eu recebo agora a minha salvação. Obrigado, Pai, pelo perdão dos meus pecados. Eu sou teu filho agora. Eu recebi a salvação em Cristo Jesus. E eu te agradeço. Porque pela fé eu criei e tu me ouviste, e com a minha boca confessei, e tu me resgataste. Lavaste-me no sangue de Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida. Agora ajuda-me na minha vida pessoal e familiar. Ajuda-me revelando a tua vontade, a tua palavra. Espírito Santo, és bem-vindo em minha vida. No nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo perdão dos meus pecados, pela minha salvação.
Amém. Saiba que há uma grande festa nos céus. Porque há festa, os anjos festejam. O coração do Pai está alegre por cada pecador que se arrepende. O teu arrependimento e a sua salvação provocou festa nos céus. E nós nos alegramos também. Seja bem-vindo. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz que todos quantos receberam Jesus Cristo, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Eu aconselho você a frequentar uma igreja viva, uma igreja onde prega o Evangelho de Cristo como deve ser, uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor, cultua para aprender, porque você agora faz parte da família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus, somos irmãos em Cristo. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Eu estou a orar a favor daquelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão cativas, oprimidas pelo diabo. Eu estou a orar por aquelas pessoas que resistem ao chamado de Deus para a salvação. Eu estou a enviar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que impede a morte, a destruição, a palavra que é como fogo que queima, a palavra que é como martelo que esmiuça a penha, para produzir cura, para destruir toda doença, toda enfermidade, para queimar todo o vírus, esteja a roubar a sua saúde, para remover e destruir toda a seta maligna, todo o poder da bruxaria e da feitiçaria, para trazer vida e saúde neste corpo, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu ordeno todo o espírito de enfermidade a retirar-se desse corpo, da sua vida. No nome de Jesus, estou a quebrar todo o jugo maligno. Estou a ordenar que toda a escama de cegueira espiritual, toda a escama que cega você, que impede acreditar no Evangelho de Cristo, caia por terra e todos os teus olhos espirituais sejam abertos para essa verdade espiritual, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Todas as amarras, todas as correntes que prendem você ao inferno, eu estou a quebrar e estou a desligar você e a ligar o reino do Senhor Jesus Cristo. Haja vida no lugar da morte, a luz brilhe no lugar das trevas, haja paz no lugar do tormento, haja saúde no lugar da doença, haja progresso no lugar do fracasso, haja prosperidade no lugar da pobreza, haja no nome de Jesus Cristo a vida abundante de Cristo, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Nós abençoamos e decretamos a bênção sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Deus abençoe e até a próxima.